Então, vamos dar sequência a esse módulo 1 agora com o vídeo número 2. E aqui eu mostro esse slide para vocês, que eu acho muito interessante, né? A importância do sistema redox, né? A partir dos radicais livres, também as enzimas e os sistemas que controlam esses radicais livres, estão presentes em todo o aspecto da vida, né? Aqui no cloroplasto, por exemplo, são as células vegetais. Você veja a presença da glutatione peroxidase, que também vai estar presente nas células vivas de animais, né, no caso, o vegetal também vivo, desculpa. Então, vegetais, animais, estruturas como a mitocôndria. Então, você veja a glutatione peroxidase, ela está em todos os sistemas, né? E aonde ela não está, que é o peroxissomo, aonde nós temos bastante problema com as gorduras. Então, caiu aqui dentro da gordura, a gordura caiu aqui, o processo de degradação dela é complicado, que vai gerar lipoperóxidos, tá? E então você veja, o glutatión, peptídeo que a gente sempre fala, o mais importante antioxidante, porque você veja que ele está em tudo, né? E temos também o ascorbato, outra importante molécula da natureza, que é a vitamina C. Gente, como é importante em todos os campos da vida, né? Campo vegetal, campo animal, nas estruturas da célula. Então, vale muito a pena a gente estudar o que nós estamos estudando, porque é muito importante para qualquer profissional que trabalha em saúde, tá? Aqui temos esse slide resumido, né? O estresse oxidativo, que é o nosso grande, a nossa busca, né? Em como melhorar isso aqui, porque isso aqui vai estar vinculado com muitas doenças, né? Você veja que a catarata foi, talvez foi o primeiro momento, né, de associação com o estresse oxidativo, glicação e, então, uma degeneração na proteína do cristalino, que isso foi descrito por um médico americano da Marinha, o Gary Todd, que trabalhava com marinheiros, né, nos porta-aviões, né, e ele verificou essa incidência devido a muita ultravioleta, muito sol, né, aquela exposição no mar direto, né. Então foi um importante cientista também, o Gary Todd, que nos mostrou sobre o problema da catarata. E você veja hoje quantos aspectos da saúde eles são alterados, né, pelo estresse oxidativo, né? Então nós temos problemas renais, problemas autoimunes como a própria psoríase, as doenças cardiovasculares muito ligadas ao estresse oxidativo, doenças inflamatórias, né, das articulações, por exemplo, artrite, parte respiratória inflamatória, os efezemas também, né? Você veja como a fumaça do cigarro é terrível, né? Porque ela causa chega a uma inflamação crônica, né? Que é o efizema, né? Desculpa. Distúrbios glandulares que vai envolver hormônios, câncer, doenças degenerativas, mais inflamação, no caso aqui no intestino, né? Então, tudo isso nós temos que estudar. Você veja que é uma coisa muito importante agora. Os marcadores do estresse oxidativo. O que a gente pode e deve usar para nós comprovarmos laboratorialmente, né? Para nós mensurarmos esse nível de estresse oxidativo. Isso dá mais credibilidade ao trabalho de consultório, ao trabalho com o paciente, perante os outros colegas, que ainda existe bastante gente também que é bastante assim reticente, né, com relação a aceitar todo o mecanismo fisiopatológico dos radicais livres, né? Então ainda existe, não é tanto, mas ainda existe colegas profissionais que querem criticar e tudo. Então vamos sempre estar trabalhando da melhor forma possível, né? Estudando sempre e utilizando também mecanismos, né, de mensuração, o método do exame do MDA, né, na urina, que foi desenvolvida por Hélio Povo, né? Ele foi aperfeiçoado por Hélio Povo, porque o MDA ele era um exame sanguíneo, né? Então, tudo aquilo que você pode facilitar, né? Principalmente não sendo invasivo, né? Então, foi importante, Hélio Povo desenvolveu para o material da urina, tá? O que é o malonildialdeído? Ele é um reflexo da oxidação da gordura. Aonde aumenta o MDA, você tem uma preocupação um pouco maior ainda, que além do estresse oxidativo, está havendo muita oxidação dos lipídios. E isso vai ter reflexo
cardiovascular e vai ter reflexo em câncer. Tá? Então, é um indicador importante e vocês podem estar pedindo aos laboratórios. Tá? Os exames as enzimas antioxidantes, como eu falei a vocês, ele é importante. Tá? No estresse oxidativo transitório, ele vai estar aumentado, essas enzimas. Mas, no estresse oxidativo crônico e grave, as enzimas vão estar baixas, porque já foram exauridas. Então, é preciso ter essa interpretação para que a gente possa utilizar bem esses exames que podem ser solicitados também, né? A emissão de fótons na urina, que foi também adaptação de POVA, não é todo o laboratório que está fazendo, mas seria excelente, né? Aí eu estive uma vez em contato com pessoas que são CEOs de redes de laboratório, né? Até assim, de uma certa forma, num evento, né, de congresso médico, e até eu fui lá reclamar um pouquinho dos exames, que não estavam fazendo certos exames. Aí o CEO falou para mim, sério, a questão é demanda. Né? Se vocês, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, se vocês solicitam o exame vai cada vez consolidando mais em termos de demanda e nós vamos ter sempre disponível. Então as pessoas, infelizmente, abandonaram muitos métodos laboratoriais para identificação do estresse oxidativo. E hoje nós temos dificuldade em encontrar alguns exames. Esse aqui nós vamos encontrar, o MDA, esse da GPX vamos encontrar, sódio vamos encontrar, catalase vamos encontrar, LDL oxidada vamos encontrar hoje praticamente bem fácil, qualquer laboratório. Isso é muito importante, tá? Porque, como eu falei a vocês, o LDL oxidado somado ao malonil de aldeído, são parâmetros, se estiverem elevados, pode parar tudo porque é paciente com risco de certa gravidade aí de um infarto, alguma coisa da área cardiovascular, tá? Vamos também pedir a hemoglobina glicada, porque ela é reflexo do diabetes, né, que é um paciente que nós vamos ter um módulo só sobre glicação e diabetes, é realmente um paciente muito sujeito à glicação, porque a glicação é açúcar, né, gente? Glicação, vem do glicose, vem de açúcar. Então, a pessoa que tem muita glicose, ela tem mais efeito da glicação. Então, a hemoglobina glicada, ela vai ser reflexo do diabético, mas também pode e deve ser usada como índice de glicação do indivíduo não diabético, tá? Porque vai afetar também se o indivíduo não é diabético, mas ele está com glicação de proteínas, vai aparecer também na hemoglobina do não diabético, tá? Interleucina 6 também é uma resposta aos radicais livres. Nós vamos poder estar pedindo, é fácil conseguir esse exame, né? Proteína C reativa também. Esse aqui é mais difícil. Isoprostanos, na hora que nós tivermos esse exame disponível com facilidade, para nos dar uma indicação de risco de câncer. É muito importante, gente. Muito importante isso aí. E vamos continuar na expectativa, né? E a homocisteína também faz parte desse pacote de exames aqui, que também nós vamos achar com certa facilidade, tá? Com bastante facilidade. Então, vamos sempre estar avaliando. Aqui, por exemplo, nesse site que eu peguei, menos que 7, né? Mas a gente pode ficar nessa faixa abaixo de 9, como eu falei ainda há pouco, né? Que a gente já pode realmente ficar mais tranquilo. Não podemos ficar aceitando limites acima de 12, né? Principalmente quando chega a mais de 15, acende o alerta ali, tem que fazer o tratamento que vocês viram comigo no vídeo anterior. Não é um tratamento difícil para reduzir a homocisteína, tá? Posso falar porque já fiz eu próprio, é tranquilo. E também, aqui nesse pacote, então, o que nós vamos ter mais dificuldade é a emissão de fótons e os isoprostanos. O resto nós vamos conseguir. Aqui os antioxidantes reagindo com os radicais livres. O que acontece? Os antioxidantes, eles não acabam com o radical livre, eles transformam, né? Então, eles vão se oferecer. De uma maneira geral, eles doam elétrons, mas também tem antioxidantes que pegam o elétron para voltar ao octeto, sempre o octeto, que é a forma mais estável para uma ligação química, né? Ou para um átomo, não é isso? Então, por exemplo, o ascorbato, ele está atuando sobre um radical livre, né? Ele tem
dois hidrogênios aqui, né, que são utilizados para redução desse radical livre, né? E voltando então a apresentar uma forma estável que é o RH. Então a vitamina C ela tem a capacidade, ela tem dois sítios antioxidantes. Está aqui, um já foi usado, já aparece o sinalzinho negativo, e o outro, então depois ela se transforma no ácido D-hidroascórbico. O ácido D-hidroascórbico já foi utilizado inclusive em exames para pacientes graves em UTI e tudo mais, porque quanto mais alto esse ácido D-hidroascórbico, né, cuja sigla é DHAA, mais grave o paciente está, porque ele não está conseguindo mais regenerar a vitamina C. Nós vamos ver logo a seguir. Eu vou mostrar para vocês o processo regenerativo da vitamina C no organismo, né? Então, assim, os antioxidantes terciários, que são aqueles que nós adquirimos com a dieta, normalmente são do tipo doadores de elétron. Já os hormonais e as enzimas, normalmente são receptores de elétron. Das duas formas, vai atuar para quê? Para estar devolvendo o octeto. 2, 4, 6, 7, já está vindo um aqui, ó. E dessa forma vai estabilizando, né? Aqui você tem as enzimas antioxidantes, que são muito importantes. São chamados de antioxidantes primários. Por quê? Porque elas são fabricadas pela gente nos locais aonde vão ser utilizadas. Então, citoplasma, mitocôndria, aonde for. Né? Então, são os antioxidantes primários, são os mais importantes. Por isso, os trabalhos que nos permitem favorecer, né? Favorecer essas enzimas, né? O que possa melhorar essas enzimas, é muito importante para a gente, porque são os mais importantes. Aqui você vê a superóxido dismutase, é um complexo, é uma família, né, de mais de 20 tipos de enzima, mas são todas de uma família. É a enzima mais abundante no corpo. Eu sempre falo isso, porque eu faço questão de frisar, que o Elion Paul vai frisar. Não é à toa que ela é a mais abundante. É porque controlar esse bichinho aqui, ó, superóxido, que se forma pela nossa respiração, nós somos seres aeróbicos, isso faz parte da nossa vida. Então tem algo muito importante, que é uma enzima, que vigia ele o tempo todo. E ao vigiar, capta o radical livre, superóxido, e vai resolver temporariamente o problema, transformando em água oxigenada. Não é isso? E daqui para frente, o trabalho é de outra enzima. Daqui para frente é o trabalho da glutatião peroxidase, ou das peroxidoxinas, ou da catalase. Os antioxidantes, quanto à solubilidade, é muito importante a gente estudar esse aspecto, porque aí nós vamos saber, por exemplo, num processo de uma doença degenerativa, né? Degenerativa do tecido neurológico. O que acontece? Nós temos um estresse oxidativo em tecido lipossolúvel. Então, esses antioxidantes vão ser muito importantes, né? Nessas doenças graves, inclusive esclerose lateral, esclerose múltipla, Alzheimer. Veja bem, esses antioxidantes lipossolúveis podem melhorar bastante a evolução dessas doenças, né? A gente sabe que são doenças muito complicadas. Quem dera que os antioxidantes fossem resolver. Se tomasse, ficasse bom. Não é assim, mas eles vão ajudar bastante, né? Então, um processo, assim, por exemplo, infeccioso, né? Que gera muito radical livre no sangue. Então, a vitamina C, que é hidrossolúvel. Então, quer dizer, a gente vai aprendendo a mexer com esses antioxidantes e, no fundo, o que a gente vai concluir é que a gente precisa associar todos eles. A gente precisa ter uma cobertura hidrossolúvel e lipossolúvel, e ainda temos os anfóteros, que esses são bissolúveis, né? O estudo do alfa-lipóico, né, que foi praticamente, né, a carreira toda do Lester Parker, né? Eu conheci pessoalmente também, bioquímico, meu colega, né? Mal-humorado, muito mal-humorado, né? Que aí você perguntava a ele alguma coisa de, eu acho que qual foi a sua nova descoberta? Está tudo publicado. Ele falava, está tudo publicado. Tipo assim, não me enche a paciência. Mas é uma figura ele, né? Mas então, esse grande cientista, ele que fez todos os estudos do ácido lipóico, ele mostrou o quê? Ele mostrou que a característica bissolúvel
do ácido lipóico seria o mais importante dele, né? Porque ele poderia se juntar com a gordura e com a água. Então, ele consegue atuar na membrana celular, que é lipídica, e no citoplasma, que é aquoso. Isso aí é uma grande virtude dos antioxidantes chamados anfóteros, bissolúveis, né? E aí vai ter uma potência imensa, né? Porque eles vão estar em todos, a capacidade de agir em todos os sítios, né? O alfa-lipóico, o túdica, que é um ácido biliar promovido, fabricado no fígado a partir da taurina, um aminoácido muito importante, antioxidante também. Então, é o ácido tauro-urso-desoxicólico, né? A partir do ácido urso-desoxicólico, nós juntamos a taurina e fabricamos esse poderosíssimo antioxidante, tá? Em que eu quero fazer uma ressalva dele aqui, importante para as doenças hepáticas, esteatose, até doença mais grave, tá? Que chegando a uma cirrose, ele vai ser útil sim. Pode ajudar, pode até reverter, junto com outros tratamentos, obviamente. BCAA e os tratamentos clássicos também que se faz para o processo da cirrose hepática, né? E doença grave hepática. Então, o túdica, as cianidinas, que nós vimos do morango lá no vídeo anterior, logo no início, né? Como são importantes antioxidantes as frutas, e as cianidinas, elas também são anfóteras, né? A pelargonidina, por exemplo, do morango, né? Dos lipossolúveis, o complexo E, nós não podemos mais pensar em alfa-tocoferol isolado, tá? Esquece isso. São os 8, que são 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis. Vamos ver isso a seguir, tá? Então, esse complexo E, que é lipossolúvel, o complexo Q da mitocôndria, que vai ser a coenzima Q10 com o biquinol, com a idebenona, com o PQQ, tudo isso faz parte do complexo Q. Um complexo Q bem administrado às pessoas, eu já vi prodígios. Pessoas com fadiga, até durante a Covid, aquela fadiga horrorosa que está produzindo muito anticorpo, eu sempre falo, produziu muito anticorpo, vai ficar cansadíssimo, que é o caso de uma gripe forte, de uma doença viral, porque é muita energia para produzir anticorpo, minha gente. É ATP a balde. Então a pessoa fica realmente fadigada, né? Então o complexo Q, meu amigo, meu Deus do céu, minha amiga, ele levanta bem a pessoa, né? Porque é energia, digamos assim, o bálsamo na usina de energia da célula, que é a mitocôndria. Então, o complexo Q, os polifenóis, que nós vamos encontrar muitos deles nas frutas, também vamos encontrar em legumes, né? Os flavonoides, os carotenos, como são importantes os carotenos, como são importantes, né? Então, todas essas famílias, né? Muito importante em cada grupo, no caso, destacando hidrossolúvel complexo C, obviamente o complexo B também tem capacidade antioxidante, né? Nós vamos ver também várias dessas vitaminas B1, B2, a B3, né? O NADH, e temos todos esses poderosos, todas essas antioxidantes poderosos hidrossolúveis, com rutina também, glutatión, né? E os lipossolúveis e os anfóteros, né? Os antioxidantes segundo espectros. Então, tem alguns que atuam mais no superóxido, complexo C, complexo E, o alfa-lipóico, o complexo Q, os flavonoides, carotenos, né? Polifenóis no superóxido. Na hidroxila, nós temos menos opções. Temos o complexo C de novo, o complexo E, complexo Q. O singleto é muito específico, é aquele formado pelo sol, pela ultravioleta, né, que a gente falou, na pele, com problema de câncer de pele e tudo mais. O singleto é o beta-caroteno, o mais importante deles todos. E outros carotenos também. Já não é tão importante no singleto, por exemplo, vitamina C, vitamina E, já não é tão, não vai resolver não. Então vai ter que entrar com o beta-caroteno, outros carotenoides como luteína, como licopeno, né? Como astaxantina, todos esses carotenoides, não é isso? O peroxinitrito, aquele da hipertensão refratária, aquele do pulmão, aquele da parte respiratória e circulatória também, né? Aí nós vamos ter o L-glutatión, é o number one. Pensa sempre no L-glutatión. Você pode dar via sublingual, pela via oral você vai desperdiçar, tá? Porque ele vai ser digerido. O alfa-lipóico e esse dipeptídeo também que nós fabricamos, chamado L-carnosina, que é a junção
do aminoácido histidina com o aminoácido beta-alanina. Esses dois juntos, eles vão dar o L-carnosina, que nós fabricamos. É muito importante o L-carnosina, tá? Não só para neutralizar o peroxinitrito, mas o L-carnosina, nós temos hoje muitos dados importantes que confirmam que ele é fundamental na preservação do DNA, né? Para evitar danos ao DNA. Ele é um agente antiglicante, number one antiglicante do corpo. Nós precisamos sempre estar com L-carnosina em níveis bem bacanas, né? Porque ele é um agente antiglicante e a glicação é um fenômeno que nós vamos ver no módulo, se não me engano é módulo 7, depois eu vejo, mas um desses módulos aí. Então a glicação, ela está ligada ao envelhecimento, em princípio, fisiologicamente vai acontecer, né? É inevitável a glicação, mas só que ela aumenta muito em certas situações, principalmente de má alimentação, ou algumas situações de hábitos também, voltando aqui, fumo, álcool e tudo mais. Então, vamos estar muito atentos ao L-carnosina, tá? Nós vamos, depois, isso aqui tudo, gente, eu vou mostrar as doses, vou mostrar as fórmulas, tá? Tudo mais à frente. Primeiro a base, depois as fórmulas. O lipoperóxido, nós vamos precisar de complexo E. Basicamente é o number one, né? Para a peroxidação dos lipídios, né? Também polifenólicos, complexo Q. E os antioxidantes primários são as enzimas, né? Porque eles são formados nos sítios de ação. Eles são as enzimas superoxidimutase, família, glutatião peroxidase, família, peroxirredoxina, pouco reconhecida, estamos estudando agora, uma questão de 20 anos, a pesquisa médica começou a dar maior importância, são muito mais importantes do que se imaginava, tá? Peroxirredoxinas. E a família. Tiorredoxinas, que praticamente é o garçom dessa aqui. A tiorredoxina, ela vive em função de regenerar peroxirredoxina. Como nós temos também uma família que é glutatião redutase, que é o garçom dessa aqui, que regenera essa aqui. São tão importantes que têm sistemas próprios de regeneração. Catalase, hemoxigenase e paraoxonase, essa aqui, por exemplo, que é a enzima do HDL, né? Durante anos, décadas, o HDL é o LDL, a gordura boa, né? A lipoproteína boa é o HDL. HDL é bom sim, porque primeiro ele é antioxidante, ele carrega dentro dele altos níveis de paraoxonases, que vão conseguir regenerar a LDL oxidada. Então ele é um garçom da LDL oxidada, o nosso HDL, através das enzimas paraoxonases. Então vocês vejam a importância disso aí, tá? Então nós temos, essas são os antioxidantes primários, os secundários, os hormônios. Melatonina, number one, é o mais poderoso antioxidante contra a hidroxila. Vocês vejam que eu falei hidroxila aqui, né? Ainda há pouco que eu mostrei a vocês. Desculpa aí. Voltando rapidinho aqui, tá? Não, já ficou no outro modo. Que eu falava, não, tá aqui. Espectro, exatamente. Então, veja bem. Você veja, a hidroxila, ela não tem tanto antioxidante terciário da alimentação e também endógeno como o superóxido aqui. O superóxido tem muitos neutralizadores, né? Hidroxila tem menos. Mas o que acontece? Melatonina. É o number one da hidroxila, gente. A melatonina precisa ser preservada. Nós precisamos dormir bem, precisamos ter um sono que ele seja o menos interrompido possível. Precisamos não estar com muitos aparelhos, o ideal não ter nada ligado no quarto, próximo principalmente, lâmpada nenhuma, nada de abajur, nada disso. Foi medido pelo Walter Pierpaoli, no seu livro, tá, sobre a melatonina, que uma lâmpada próxima a 1 metro ou menos do abajur, tá, lá no nosso criado mudo, ela prejudica a produção de melatonina. Isso foi comprovado em testes, hein? Então, a melatonina é muito importante, porque é um antioxidante poderoso. Os corticoides também são poderosos antioxidantes. Esse hormônio do músculo, né, irisina, que tanto se fala de uns 10 anos para cá, irisina transforma a gordura branca
em gordura marrom, sim, ela faz isso, né? A irisina também é um poderoso antioxidante. Então, vocês vejam que nós temos os secundários, os hormônios antioxidantes. E os terciários, a comida. Tudo que vem da comida, né? Vitamina, flavonoide, caroteno, cianidina, tanino, terpeno, tudo isso aí. Aqui você veja lindo isso, né? A interdependência dos antioxidantes, porque está tudo ligado. Então, nós não podemos pensar em ortomolecular. Ah, ortomolecular é vitamina C. Ah, ortomolecular é vitamina E. Não é. É a junção de tudo. Porque você veja, a vitamina E, ela na sua atividade, né, antioxidante, ela pega, neutraliza o radical livre e ela fica oxidada. Aí ela vira um radical tocoferila. Então, para ela voltar à forma reduzida, ativa, ela vai ser ajudada por vários. Ó. Glutatión, a sigla GSH é glutatión, tá? Em qualquer lugar que vocês virem. Então, logo de cara, você vê, já tocoferila, para voltar a ser uma vitamina E reduzida, ok? Ela vai ser ajudada pelo glutatión. Ela também pode ser restaurada pela vitamina C. Então você veja que nós temos uma ligação de uma com a outra, tá? Um hidrossolúvel ajudando a um lipossolúvel. Tudo se ajuda, tudo se interliga nesse complexo sistema do corpo de antioxidantes, tá? Aí você veja a vitamina C, por exemplo. Ela está neutralizando radicais livres, né? E ela, depois de neutralizar 2 radicais livres, ela fica transformada na forma dehidroascorbic acid, DHAA. Aqui ela não presta mais, ela vai ter que voltar. E vejam quem está reciclando a vitamina C, mais uma vez o glutatión. Glutatión aqui, glutatión aqui, glutatión, ele é uma mola mestra também, tá? Aí você veja, por exemplo, a coenzima Q10. Então, ela vai dentro da mitocôndria, né? Ela vai neutralizar radicais livres, ela vai se transformar na semiquinona, né? Então, ela vai ser restaurada, né, pelo NAD-PH, que nós vamos mostrar logo a seguida, e ela também vai regenerar a vitamina E. Assim como o ácido lipóico pode restaurar a coenzima Q10. Então, está tudo ligado, vitamina E, ácido lipóico, coenzima Q10, vitamina C, glutatión, está tudo ligado. E você veja que tem uma vitaminazinha aqui, muito esperta, que é a vitamina B3, né, na forma de NAD, NADP, né, NADPH é o reduzido, porque quem é que está ajudando aquele que ajuda todo mundo? Aquele que ajuda todo mundo é o glutatión, não é isso? E quem ajuda ele? Vitamina B3. Através do NADPH, vai ceder o hidrogêniozinho e vai conseguir restaurar o glutatión oxidado, que é o GSSG, ele vai voltar a ser o glutatión. Então, isso tudo é maravilhoso e a gente vê que, por exemplo, o próprio ácido lipóico, quando ele já ajudou muita gente, né? Ele ajudou a coenzima Q10, ele ajudou a vitamina C também, ele ajudou o glutatión, ele também ajuda o glutatión. Então, quem ajuda ele? A vitamina B3 de novo. Olha que maravilhosa essa vitamina B3. Então, esse L-glutatión, que é um tripeptídeo, né? A junção da glutamina com cisteína e glicina. A junção desses três forma esse mais poderoso antioxidante do corpo, ao qual Elion Póvoa falou que era um marcador de saúde celular. Em 1989, ele publicou um artigo sobre isso. Isso foi confirmado 5 anos depois na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, quando, estudando os pacientes com AIDS, os cientistas mediram o glutatión e verificaram o que o Póvoa tinha dito. Quando o glutatión caía muito nas células, né? Que células? Fagócitos. Era onde a doença da AIDS se tornava fatal e levava falência imunológica.
Não é isso? Então, o que Pova falou foi comprovado. E a gente tem muito que enaltecer esse nosso grande cientista que passou por aqui pelo nosso país, tá? Pela Terra e pelo nosso país. Então, o glutatião vai ser o objeto de quase todo o protocolo de melhorar as pessoas do ponto de vista oxidante passa por aumentar o glutatião. Então, qual é a chave mestra para aumentar o glutatião? É a glutamina? Mais ou menos. É a glicina? Na boa, glicina e glutamina tem a balde. Corpo à vontade. Qualquer proteína mais vagabunda que possa existir, tem glicina bastante, né? Então nós temos muita glicina no corpo, temos muita glutamina. Esse aqui, cisteína, é que é a chave para aumentarmos bastante o glutatião. Daí que a indústria farmacêutica nos anos 90 veio com o Fluimicil, né? Um remédio muito conhecido, que é o N-acetilcisteína, em que ele veio com a indicação para problemas respiratórios, asma, gripes e tudo mais, devido a essas situações virais, produzir muita secreção, né? E produzir muito estresse oxidativo na árvore respiratória. Então, a gente já está fazendo uma leitura aí de que deve aumentar muito qual? Peroxinitrito. Esses processos respiratórios, todos eles vão aumentar. Então, o N-acetilcisteína, aumentando o glutatião, ele vai combater o aumento de peróxido de nitrito. Então, a indústria farmacêutica já sabia disso tudo, bem lá atrás, já sabia disso tudo, né? Então, realmente, nós temos que sempre pensar como aumentar o glutatião. N-acetilcisteína ou a leucisteína, que é mais moderna. A leucisteína, que eu já falei do alho negro e tal. E podemos dar um pouco de glutamina. Eu acho que nem sempre é necessário. Nós temos muita glutamina no corpo. E a glutamina, inclusive, ela não é essencial, né? É um aminoácido que a gente transforma a partir da prolina, a partir de vários outros aminoácidos, nós produzimos glutamina. Mas a cisteína, nós temos um detalhezinho ali que a gente viu que a cisteína ela vem da metionina, né? A metionina é essencial. A cisteína não, pode ser formada no corpo. Porém, como o Pova dizia, a cisteína ela não é essencial, mas ela é fundamental nós suplementarmos. Por quê? Se nós dependemos de toda a cisteína vindo daquele quadro lá da metionina, nós no vídeo passado acabamos de ver a formação da homocisteína. É uma pedra no caminho da transformação da metionina em cisteína. E ali tem toda aquela preocupação com o acúmulo de homocisteína, essa mutação genética muito comum nos latinos, eu já expliquei isso, que diminui a enzima metiltetrahidrofolato redutase, aí vai produzir menos metilfolato e perde a capacidade de reciclar a homocisteína, acumula a homocisteína. E aí é problemático, né? Então, vamos pensar muito na cisteína. Podemos dar suplementação de L-cisteína. L-cisteína normal? Podemos dar. Temos L-cisteína nas farmácias. A Avena tem, as farmácias têm a L-cisteína para fazer a manipulação, né? Nós temos a L-cistina, que é um buffer de cisteína. Aqui que é a L-cistina? São duas cisteínas juntas. Une duas cisteínas, forma a cistina. Então, nós vamos ter uma fonte interessante também de cisteína pela administração do L-cistina, né? E nós vamos ter também o N-acetilcisteína e o alilcisteína, né? O glutatião detox. O glutatião é um dos antioxidantes mais importantes no fígado para ajudar a degradar todos esses agentes tóxicos, né, que quimicamente vão ser tratados no fígado pelo sistema dos citocromos, né? Então vai haver geração de radicais livres e nós temos que ter sempre uma disponibilidade elevada de glutatião no fígado. É fundamental para que a gente possa neutralizar, né, esses resíduos, né, que sobram das reações das substâncias tóxicas com
com o citocromo, né? E o retículo endoplasmático, tá certo? Então aqui você vê o glutatión e ele vai estar controlando a formação dos radicais livres, tá? O L-glutatión é o mais importante substrato antioxidante. O que é substrato? É material de uso. Né? Substrato é uma molécula utilizável em determinada reação química. Então, as reações, por exemplo, da enzima, toda a família glutatión peroxidase, toda a família peroxiredoxina, todas essas famílias usam o glutatión, porque a enzima ela apenas vai facilitar uma reação. Né? A enzima ela facilita a reação de, no caso, um agente redutor, que é o glutatión doador de prótons, de hidrogênio. Então, sem a enzima não vai funcionar, mas também sem o substrato não vai funcionar. Precisa os dois, a enzima e o substrato. Então, o glutatión é o mais importante dos substratos, tá? Para as enzimas antioxidantes. E como eu falei a vocês, se podemos administrar, ele melhora muito o estado de equilíbrio da pessoa, né? O estado de equilíbrio redox, né? É uma coisa que se verifica em horas, né? Você administra via sublingual, né? Você pode usar a pastilhinha, você pode utilizar uma jujubinha, que é uma pastilhinha, né? Ou o comprimidinho sublingual, tá? Nessas dosagens 50, 100, pode dar até 500. Isso aí não é um produto tóxico. A gente usa nessa faixa 50 a 100, pode usar 200, pode usar 250, tá? Outra coisa, isso aqui melhora também, sei que é outra coisa, tem nada a ver, eu junto as coisas na minha cabeça, mas eu vou, para não esquecer, né? Mas eu vou falar mais à frente. Também é bom o glutatión, melhora a ereção, função erétil, tá? Porque a disfunção erétil, né? Que hoje nós temos tantos remédios fortes, né? Tipo o Viagra, e também veio o Tadalafil, né, e tudo mais, mas o glutatión ajuda bastante, sabia? Porque o mecanismo de problemas da ereção está muito ligado ao peróxido-nitrito. Acúmulo de peróxido-nitrito no pênis, né, que é fruto da oxidação do óxido nítrico. Vejam bem, a ereção ela começa com o óxido nítrico, que é o vasodilatador, e ele também dilata o copo cavernoso. Mas se tem muito peróxido-nitrito, porque a pessoa está em estresse oxidativo, não vai legal. E o glutatión melhora bastante, tá? Aqui a potência antioxidante das frutas, né, que já foram comparados. Veja o nosso açaí maravilhoso. Hoje nós estamos exportando açaí para o mundo inteiro, né? Nós temos o açaí em pó para fazer cápsulas, extratos de alta qualidade. Aqui nesse açaí nós vamos ter, gente, todo o complexo E. Todas as 8 vitaminas do complexo E estão aqui dentro, tá? Nós vamos ter os 4 tocoferóis, os 4 tocotrienóis. Olha como ele é poderoso. Deu lá em cima. Ó. Esse ORAC é um índice numérico de comparação de potência. Então, o açaí ele está lá na frente, né? Acima, inclusive, da romã, que é poderosíssima. Eu sempre digo a vocês, poxa, nós temos coisas incríveis como a romã, mas que nós não comemos. É difícil, é uma fruta, não é tão comum, né? E também não é um hábito comer romã. Então nós precisamos da romã em pó. Nós precisamos do extrato do pomegranate. Por exemplo, no Brasil nós temos uma empresa que chama-se Florian, ou Florian, como outros querem falar, mas a Florian é uma das principais fornecedoras para as farmácias dos extratos de alta qualidade de frutas, plantas, plantas medicinais, plantas comestíveis, frutas, tudo mais. Então, o pomegranate extract da Florian, por exemplo, ele tem um alto índice de ativos, entendeu? Então, nós precisamos pensar muito na romã. Nós estamos agora vendo estudos com esse produto chamado uroletina, que eu apresentei até num evento aqui no Rio de Janeiro, o Rio Health Nutrition. Meu Deus do céu, ficou todo mundo assim encantado com a uroletina, né? Da onde vem a uroletina? Ela é produzida no corpo a partir da romã. Então, você vejam todos esses aqui, potentes antioxidantes, o blueberry, o morango, que é o strawberry, o pêssego, o brócolis, você veja que as frutas, eu até falei, frutas, depois legumes, depois verdura, mais poderosos são as frutas. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, hein? Nós não precisamos ficar dependentes de berra estrangeira. Nada contra, eu acho que não tem essa coisa de estrangeiro.
Mas assim, não pelo fato de restrição pelo país nem nada, mas é porque são caras, são mais caras, né? Então, Blueberry, Bilberry, essas todas, né? Nós temos, gente, uma berry brasileira, que eu vou mostrar mais à frente. Maravilhosa. Não está nesse slide, tá? Porque eu fiz o slide só para ela, que é a jabuticaba. Jabuticaba agora ganhou o prêmio de segunda melhor fruta. Acabou de sair na internet isso, recebi até no meu celular. Em termos de melhor fruta eficiente de antioxidantes, é a jabuticaba. Então nós precisamos usar, nós temos no Brasil. Eu vou até falar uma coisa com vocês: a jabuticaba é muito brasileira, né? Só que o extrato de jabuticaba, que nós estamos, que está disponível para a gente fazer as cápsulas, é produzido no Chile. A Universidade do Chile iniciou esse trabalho com jabuticaba, que também tem lá, e hoje nós temos aí um produto de alta qualificação, tá? Que é o extrato da jabuticaba, extrato seco. Então você veja como é importante a gente conhecer, né? Os polifenóis é um capítulo à parte. Eu vou falar aqui rapidamente. Polifenóis daria um curso. Nós estudaríamos aí vários módulos de polifenóis. A importância dos flavonoides, que foram os elementos, né? Moléculas químicas, né? Moléculas que permitiram o surgimento da vida pluricelular. Vocês não sabiam disso? É verdade. Porque quando começou a haver a divisão celular, os animais inicialmente a vida era só unicelular, né? Então quando começou a juntar e formar os primeiros elementos pluricelulares, fungos, algas lá e tudo mais, o que acontece? Os flavonoides já existiam, isso foi descoberto num fóssil de um animal marinho, né, que é o ouriço do mar. Um fóssil de 400 milhões de anos foi descoberto a presença de quercetina, flavonoide. E o que eles perceberam estudando o ouriço do mar de hoje, que existe? É uma coisa fantástica, né? 400 milhões de anos ele existe. Eles viram que a quercetina, que permite a divisão dos gametas para criar um novo ouriço do mar, porque ela estabiliza o DNA nesse momento da divisão. Então não preciso dizer mais nada. Flavonoide é protetor e guardião do genoma, do DNA. E eles vão ser poderosos antioxidantes, né? Os polifenóis, eles se subdividem nos ácidos fenólicos. Aqui do alho, por exemplo, vamos ter o ácido gálico, né? O ferúlico e o cafeico, por exemplo, estão na planta do café, na frutinha, né? No café. Os flavonoides, essa família gigantesca, né? Que nós temos esses subtipos todos, né? Flavonóis, flavonas, flavanóis, flavanonas, cianidinas, isoflavonas, que nós conhecemos bem da soja, né? Então aqui vocês vão ter todos eles subdivididos aqui. Quercetina, miricetina, quemferol da alcaparra, maravilhoso. Miricetina das frutas cítricas, a quercetina nós sabemos da cebola, mas tem também outros, né? A afizetina do louro, a folha do louro, né? A apigenina do mel e do própolis, crisina também do mel e do própolis e também de algumas frutas, luteolina da salsinha, não é isso? Catequina do chá verde, epicatequina do chá verde, esperidina da laranja, da tangerina, do grapefruit, a naringelina também junta nessas frutas cítricas, cianidina, delfinidina, morango, malvidina, tem no pêssego também, genisteína, daidzeína, gliciteína e qual essas aqui, desculpa, da isoflavona, né? Ainda temos a família dos estilbenos, que é o resveratrol. Como é importante o resveratrol. Meu Deus do céu, hoje eles estão vendo também que o resveratrol é um sinalizador das enzimas sirtuínas, que são enzimas que atuam, por exemplo, no jejum, quando a pessoa está fazendo muito jejum, agora tem jejum intermitente e tudo mais. Só que as sirtuínas, para realmente serem muito ativas, elas tem que ser um jejum um pouco mais longo, tá? A partir de 16, 18 horas, 24 horas, né? Então, quer dizer, todo esse painel aqui que a natureza nos oferece para nos ajudar a controlar o radical livre, a controlar o estresse oxidativo. Então, não podemos virar as costas para isso. Nós temos que induzir as pessoas no bom sentido para que se alimentem com todas as fontes que são frutas, principalmente, e legumes, e depois também em verduras, né? Aqui você vê, por exemplo, um flavonoide
Baicaleína, ele aí já é mais de plantas, não necessariamente comestíveis, são plantas medicinais, como a escutelária, por exemplo, né? Então você veja como a baicaleína, né, ela tem uma ação potente contra a hidroxila. Aqui você vê o controle positivo, né, com um alto índice o controle negativo, desculpa, né, com alto índice de viabilidade das células, né, aonde se introduziu nas culturas, né, em placa de Petri, né, você já fiz muitos desses estudos aí, então você coloca hidroxila, liberador, água oxigenada é o mais fácil, né, e aí o que acontece? Quando você coloca água oxigenada sem proteção nenhuma, diminui a viabilidade, as células morrem. Ó. Esse aqui é o mais baixo, que é o controle positivo, esse amarelo, que foi a indução com água oxigenada, sem introduzir nenhum outro tipo de controle, né? Proteção, melhor dizendo. Aqui é o controle sem água oxigenada. Então as células estão se dividindo maravilhosamente bem, cá em cima, ó, perto de 120, que é o máximo. Sem água oxigenada. Com água oxigenada, caiu bastante, matou muita célula. Aí você pega esse modelo com água oxigenada, começa a adicionar baicaleína, flavonoide, hein? Aí coloca pouquinho, 10 microgramas por mililitro, já melhora um pouquinho. Aí coloca 30, já melhora mais. Aí você coloca nas placas 50, concentração de 50. Quando você chega a 100 microgramas por mililitro, olha aqui, ó, você já está com viabilidade maior do que o controle sem água oxigenada. Está comprovado. Os flavonoides, eles facilitam a vida, a divisão celular. Então, começamos com várias fórmulas interessantes que eu vou passar para vocês e vocês vão receber o caderno de fórmulas, tá? Os cadernos de fórmulas, eu volto a dizer, eles serão enviados apenas para aqueles que se cadastraram com e-mail. Muita gente não se cadastrou lá no stand da Avena, né? Esse curso foi oferecido lá, a Avena ofereceu gratuitamente para vocês. Só que muitas pessoas esqueceram de fazer o complemento. Então, quem não passou o e-mail direitinho, fez a inscrição completa, aí vai ficar sem receber, tá? Os cadernos de fórmula que vai ser por e-mail, tá? Então, essa fórmula multioxidante, nós temos a vitamina C, nós temos o Rose Hips, que é os flavonoides fantásticos do Rose Hips, que é chamada rosa canina, né? Uma roseirazinha do deserto que tem. E essa Rose Hips, riquíssima em flavonoides e carotenoides, tudo junto. É maravilhosa, o extrato da Rose Hips. Então você sempre deve associar a vitamina C com o Rose Hips, que é o próprio complexo C. Ainda tem a baicaleína, que a gente pode utilizar, que é esse poderoso flavonoide, o ácido R-alfa-lipóico, que nós já vimos que é bissolúvel e ele vai atuar nas duas áreas, né? Tanto aquosa como lipídica, o beta-caroteno, o açaí, que é complexo E. Então, isso aqui é um chamado multi-antioxidante. Espetacular para você tomar antes de almoço e jantar. Aqui você tem o azul de metileno, que é quimicamente é chamado cloreto de metiltionínio, mas é popularmente conhecido como azul de metileno. E você tem um poderoso antiglicante, antioxidante, ele é antidepressivo, porque ele controla também a enzima MAO, monoaminoxidase, né? Ele melhora a qualidade de sono e ele é fantástico na memória. Eu posso falar porque cansei de usar como o melhor estudo, aprendizado, tudo isso. Esse azul de metileno também que nós podemos utilizar como um poderoso antiglicante, né? E o produto é um produto a 10%, né? Porque ele puro ele é difícil de manipular, né? Então ele é a 10%, 100 miligramas, que é uma dose super tranquila para você usar à noite, tá? Vai fazer xixi azulado esverdeado de manhã. Que bom que faça, se não fizer é problema. Porque quando a pessoa está muito oxidada, ele vai usar muito o efeito do azul de metileno, que é aqui a cor dele, ó, nesse sítio do nitrogênio aqui. Então, quando você está muito glicado, com muita glicação dentro de você vai gastar tudo. E não sobra para o xixi. Não fica azul nem esverdeado, fica normal. Perigo, se tomou o azul de metileno à noite e não ficou esverdeado azulado, vamos aumentar a dose e vamos ver também uma dieta, toda a situação, porque a pessoa está com muita glicação, tá? As betalaínas maravilhosas da beterraba.
tá? É um grupo químico novo que nós estamos conhecendo além dos fenólicos. As betalainas são poderosas, tá? Elas são antioxidantes catiônicos. Então, na verdade, elas têm um papel complementar aos outros antioxidantes, tá? Diferente das antocianidinas e flavonoides. Então, até hoje não se encontraram esses dois grupos na mesma planta, hein? Da onde a beterraba fica como uma fonte importante. Nós temos o extrato da beterraba, que é a beta vulgaris, também para fazer em cápsulas, de alta qualidade lá na farmácia à venda. Então, betalainas da beterraba e antocianidinas das berries, incluindo as uvas, é uma dupla que nós não podemos esquecer. Então, são hidrossolúveis. Olha como ela vai fazer um equilíbrio com as antocianidinas que são lipossolúveis, não é isso? Então é um protocolo muito bacana. Esse aqui é a fórmula do que eu criei há tempos, é um sucesso, é o Inner Cleaner, limpador do interior, né? Interno, né? Betalainas, vitis vinifera, que é a uva, e o metiltionino. Você utilizando, pode ser 150 do beetroot, que é o extrato da beterraba, o cloreto de metiltionino 10%, 100 mg, e a vitis vinifera, o extrato seco da uva, 300 mg. Vitamina C, vamos entrar então no estudo da principal vitamina antioxidante, né, que é a vitamina C, cuja fonte a gente associou muito sempre à laranja, mas nós sabemos que temos fontes importantes, né? As próprias verduras, né? Essas verduras tipo rúcula tem vitamina C, chicória tem vitamina C, né? E nós temos também várias outras frutas cítricas ricas em vitamina C, não é isso? Então, é uma vitamina muito disseminada no mundo vegetal. E é uma vitamina que, se você pegar, por exemplo, uma RDA, né? As RDAs que são aqueles níveis de ingestão mínimos obrigatórios, que está em qualquer tabela, toda nutricionista conhece, os médicos que trabalham nessa área conhecem também. Então, ali você vê que é 60 miligramas. É considerado o mínimo para você ingerir da vitamina C. Realmente foi feito testes, não se chegou a esses números de RDA, nenhuma delas, né, complexo B, tudo foi estudado, muito bem estudado, e verificaram que abaixo dessas doses do RDA a pessoa vai ter sérios problemas, né? No caso, por exemplo, da vitamina C, menos que 60 miligramas não pode. Só que a gente pensa assim, poxa vida, 60 miligramas é tão pouco, uma vitamina tão importante num corpo humano, né? Mas por quê? Nós conseguimos viver com 60 miligramas, porque nós reciclamos o tempo todo a nossa vitamina C. Nós aprendemos a fazer isso em algum momento do desenvolvimento do ser humano, né? O Homo sapiens agora, em algum momento nós nos adaptamos. Talvez pela dificuldade às vezes de se obter regularidade nos alimentos, né? Na captura de frutas, na coleta, melhor dizendo, de frutas e tudo mais. E, enfim, nós temos essa adaptação maravilhosa. E é uma vitamina tão importante porque não é somente antioxidante, né? A vitamina C ela vai ter ações muito sérias no organismo, né? Como uma enzima, uma coenzima, melhor dizendo, vai trabalhar com enzimas, por exemplo, para melhorar a estabilidade do colágeno. O colágeno é uma proteína de 3 hélices, depois eu mostro aqui. E essas 3 hélices, elas precisam estar unidas entre si, com pontes de hidrogênio, tudo, porque senão fica muito instável o colágeno, que seria um colágeno facilmente destruído pelas enzimas, né? Porque tudo no corpo é construído e é destruído, é construído e é destruído o tempo inteiro. Então, o colágeno, existe uma enzima, aliás, uma família também de enzimas, chamada colagenase, que é muito importante para evitar a proteína envelhecida, que vai ser glicada e vai nos causar problemas. Vamos lembrar que o colágeno ele está lá na íntima, hein? Na parede vascular. Ele está lá e ele tem que ser trocado, reciclado, constantemente. Então, por isso que a estabilidade desse colágeno é importante, para permitir exatamente uma reposição do organismo, né? Porque não é só aqui o colágeno está
bom, em toda a parede vascular, todo o nosso sistema de artérias e veias, né? E, enfim, nas articulações e tudo mais. Então, é uma proteína constitutiva, né, de maior importância que nós precisamos repor. Então, a vitamina C vai estabilizar esse colágeno, dando mais tempo de vida a esse colágeno, né? Através da catalisação das reações com a lisina e prolina, que são aminoácidos muito importantes na estrutura do colágeno, né? Nós temos prolina, nós temos lisina, nós temos glicina, nós temos vários aminoácidos no colágeno. Mas a lisina e a prolina são estratégicas porque elas vão sofrer processos de hidrogenação, né? Ou de glicação, no caso positivo aí, que são resíduozinhos de açúcar, mas aí vai fazer o bem, porque vai unir as 3 hélices, tornando mais resistente o colágeno, tá? E a vitamina C participa disso. Então, nós vamos ver nos fagócitos, nos citocromos, que a vitamina C é muito importante. E ela é muito ativa exatamente para neutralizar o excesso de radicais livres que está se formando nesses locais que nós vimos que são os locais que metaboliza as substâncias químicas que nós temos contato praticamente o tempo todo, né? Então, essas substâncias químicas tóxicas ou não, mas são estranhas ao corpo. Então, ali vai gerar muito radical livre. E a vitamina C participa dessa forma, né? Vai participar da formação de neurotransmissores, como a dopamina, com também o elemento cobre, são os 2 catalisadores para a formação da dopamina. Vai participar da síntese de um outro importante aminoácido, que é o L-carnitina. O L-carnitina nós vamos estudar mais à frente. É fundamental no metabolismo da gordura, porque é o L-carnitina que é o passaporte para a gordura do citoplasma entrar na mitocôndria e ser queimada. Gordura ela é queimada na mitocôndria, através da beta-oxidação. Mas ela não consegue entrar atravessar a dupla membrana da mitocôndria, ela não consegue entrar se ela não tiver carregadinha pela mão da L-carnitina. Então, olha a importância da vitamina C em áreas que a gente nem pensava, próprio metabolismo da gordura. A vitamina C é a única vitamina que pode reduzir os níveis da lipoproteína A, conhecida como lipo-A, que é aterogênica e é um fator de risco paralelo que corre ao lado de LDL, de todo esse processo que a gente já conhece, né? É um risco à parte, que é o aumento da lipo-A e que pode acontecer devido também a um fenótipo que já se conhece, já foi na espécie humana, que é a redução de colágeno na íntima, né? O colágeno 4 é o que faz parte da parede da artéria, não é isso? Então, tem pessoas que têm uma baixa produção desse colágeno 4 e o corpo tenta compensar aumentando a lipo-A, que também é uma proteína que vai fazer ali uma constituição dessa parede vascular, né? Mas só que ela é heterogênica. Então, isso aí já não é uma coisa boa para a gente, né? A vitamina C, hoje, também é considerada uma guardiã do genoma, porque ela regula o DNA, protege o DNA e regula essas formações chamadas transposons, que são duplicações do DNA em certas áreas para atingir melhor produção, por exemplo, de certos enzimas ou certos produtos que nós necessitamos no organismo, tá? Depois eu vou falar mais disso mais à frente, que é meio complexo, tá? É um antioxidante, além de tudo isso que a gente viu, ela própria é um antioxidante principal no fagócito, por isso que é tão importante nas gripes, né, nas situações que tem uma resposta imunológica aguda, né? A vitamina C vai ser muito consumida nesses processos, né? E também necessário a metabolização de aminoácidos como a fenilalanina para se transformar em tirosina e daqui o hormônio da tireoide. Então você veja quantas coisas ela está ligada indiretamente, né? E formação de peptídeos ativos de importâncias variadas, como a gastrina, protetora da mucosa estomacal, a colecistoquinina, que é importantíssima no intestino, né? A ocitocina, a calcitonina, a vasopressina. Então, quantos peptídeos ativos vão ser formados a partir da vitamina C, que tem essa estrutura com 2 hidrogênios redutores. Ela pode neutralizar 2
radicais livres, tá? Aqui, importantíssimo, por que que nós conseguimos viver com 60 miligramas da vitamina C? Porque nós vamos ter esse ciclo regenerativo endógeno, que é a base do glutatião, né? Então, a vitamina C neutraliza um radical livre, vira o radical ascorbilo, vindo do ascórbico, tá? Depois ela neutraliza outro radical livre e se transforma em ácido deidroascórbico, ou DHAA. E daí ela não presta mais para nada. Mas ela vai prestar, porque ela vai encontrar um antioxidante poderoso, que é o glutatião, e esse glutatião vai devolver os hidrogênios que ela perdeu. Então, vai voltar a ser uma vitamina C poderosa. Então, isso aí no corpo é muito importante. Aqui está o colágeno, aquelas 3 hélices, né? E como vai formar pontes de hidrogênio junto à prolina, né? Então, essa hidroxiprolina, através da vitamina C, vai ser formada no colágeno e vai unir essas estruturas, que vai ficar muito mais estável. Tá? Isso já foi publicado em várias revistas, né? Eu peguei esse artigo aqui da revista Natural Products Report, 2002, que foi um que detalhou melhor isso, né? E a lisina, ela vai se conjugar com alguns corpos cetônicos e também vai preencher os espaços para que, no caso, o colágeno fique bem estável, bem sólido, mais resistente à colagenase, né? Aqui você tem a reação que já foi identificada, né, em laboratório, né, e também nas células, a L-prolina com vitamina C e cobre. Ela vai ser transformada em hidroxiprolina por ação de uma enzima, né, que é a prolildroxilase. Então, nós vamos ter esse processo, né? Aqui vocês vão ver como os níveis baixos de ascorbato provocam o aumento daquela lipo-A, que a gente está sempre falando a vocês que é um risco paralelo de doença obstrutiva, tá? Então, aqui eles pegaram os animais e eles submeteram esses animais à privação do ascorbato, né? Então, é uma coisa diferente de dieta restritiva, é privação. O animal foi alimentado com fórmulas laboratoriais do grupo de pesquisa, totalmente excluído, sem nenhum ascorbato, vitamina C, né? Então, você veja que aquilo vai formando esse acúmulo de lipo-A, que já vai inflamando, né? Enquanto você vê que o animal que teve a alimentação normal, ele está com uma histologia aqui, ó, maravilhosa, perfeita, tá? Aqui você tem estudos mostrando a importância da vitamina C e da lisina, né? A lisina, ela vai ser tipo uma bandeira de ligação no endotélio, por exemplo, para a lipo-A não se fixar propriamente ao endotélio, se fixar ao aminoácido, lisina, e poder ser depois excretada, né? Aqui você tem, por exemplo, uma formulação pró-colágeno. Então, quais são os principais aminoácidos do colágeno? Prolina, glicina e lisina. O complexo C, que vai ser muito importante, e os catalisadores, o zinco, quelado com histidina, e o cobre, quelado com lisina. Então, aqui nós vamos ter um sachê. Esse sachê você manda fazer, né? E coloca no copo d'água, né? Uma vez ao dia ou 2, se for o caso, fora das refeições, que é melhor para absorver, né? Então, aqui você vê a vitamina C, que é uma vitamina do meio aquoso, ela atuando no citoplasma, né? Que ela é o antioxidante exógeno mais importante para o sistema biológico dos mamíferos, tá? Aqui você veja como astrócitos, né, que são células importantíssimas no cérebro, que são as células de defesa, né, da glia, né? Elas vão atuar junto à glia fornecendo nutrientes, né? Então, são células que servem como fornecedores de matéria-prima ao metabolismo do cérebro, né? Então, esses astrócitos, eles são, inclusive, mais especializados ainda, porque eles conseguem reciclar a vitamina C no cérebro. Isso foi demonstrado e publicado nesse artigo aqui de 2015, cujo texto depois, se vocês quiserem, vocês podem até acessar também o artigo na internet, né?
Aqui nós temos um artigo importantíssimo do jornal americano, né, de nutrição, que é o JAMA, né? Aliás, da Associação Médica Americana, o JAMA, né? Então, o JAMA, ele publicou esse artigo sobre o uso da vitamina C, os critérios, a ingestão, a absorção, tudo. Então, ele faz várias considerações, inclusive sobre os alimentos, né? A partir de que nós manipulamos os alimentos, fervemos, cozinhamos, fazemos uma série de coisas, que pode perder de 33%, tá? Só com a estocagem, tá? Sem ferver, sem cozinhar, sem nada, 33%. Isso do momento em que colheu o vegetal, a fruta, a brócolis, seja o que for, ele viajou, calor, tudo mais, aí vai para o mercado, para a feira e tudo mais. Já pode perder 33%. E depois, com o preparo, no caso principalmente de legumes e verduras, né, que são normalmente que se cozinha, ferve e tudo mais, ainda perde mais ainda. Chega a perder até 80%. Por isso a importância das frutas, tá? Então, eles compararam, por exemplo, esses estudos sobre a vitamina C, eles compararam com esses relatórios de nutrição muito bem feitos nos Estados Unidos, né? Que é o chamado NANES, né? National Health and Nutrition Examination Survey. Então, são trabalhos de uma estatística fantástica lá nos Estados Unidos, que são questionários, né, que eles aplicam nas escolas, em vários locais, a população participa intensamente. Então, o que eles verificaram? Que o consumo médio de vitamina C para os adultos estava em torno de 84 miligramas para homens e 73 miligramas para a mulher, tá? Porém, 25% das mulheres e 33% dos homens, eles verificaram que ingerem menos de 2,5 porções de frutas e vegetais diariamente. Ora, se for fazer isso aqui no Brasil, eu acho que vai dar bem mais que 25%, hein? As pessoas não estão comendo porções de frutas com regularidade. Então, eles verificaram o quê? Que nesse NANES evoluiu para o 1, para o 2, no 3, que foi um dos últimos, que já tem o 4, eles verificaram que 20 a 30% dos adultos não chegam nem sequer a esses 84, nem sequer aos 60, que é uma baliza, né? É um limite mínimo. Então, 20 a 30% abaixo disso. Aí eles vêm e fazem um estudo sobre a disponibilidade, biodisponibilidade da vitamina C tomada por via oral. Isso aqui é muito interessante, tá? Com doses até 200 miligramas, a absorção é integral. Com 500 miligramas, já absorve só 73%. Quando aumenta acima de 1 grama, 250, 49%. As famosas doses maciças da ortomolecular, né, que as pessoas questionavam se seriam seguras ou não. Gente, é seguro, até em certas situações é necessário, tá? Mas assim, nem absorve aquilo tudo, hein? Você vai ver que 16% disso aqui, você está tendo nem 2 gramas de vitamina C absorvida. Porque você tem limites no intestino de absorção, gradientes de absorção, tá? Então isso é muito importante também. Essa absorção da vitamina C, ela vai depender de transportadores ativos, né? Que são transportadores SVST1 e o T2, que participa o sódio também nesse processo de absorção. Uma pequena parte é por difusão passiva, sítios de absorção, intestino delgado, né? Jejum e ilho, né? Importante conseguir pegar um pouquinho disso aqui no ilho também. E, assim, níveis elevados de ferro na dieta, né? Vai degradar muito o ácido ascórbico. Então, a pessoa come carne vermelha demais, nós também vamos ter esse problema, ficar atentos, né? A excreção da vitamina C, nós vamos ter uma boa parte na forma DHA, uma forma de ácido gulônico, né, de aceto, e o oxalato, que algumas pessoas se preocupavam, a vitamina C demais vai dar problemas de pedra renal, tudo. Não vai dar, cara, isso é desprezível, até teoricamente seria possível, mas na prática não acontece. Eu vou mostrar a vocês que não acontece isso, tá? E vai formar também tartarato, esse tartarato, que proveniente da excreção da vitamina C, vai se ligar com a L-carnitina, tá? Que vai estar, então, se localizando bastante no músculo, né?
Então, o tartarato de L-carnitina é importante para utilizar a energia da gordura, preservando o glicogênio, né? Aqui você tem um estudo importantíssimo sobre o status de vitamina C também em cidadãos, né? O caso foi no Canadá, né? Então vocês vão ver que eles consideram também uma boa parte da população que está com limites baixos de vitamina C, né? Esse chegando a 11 micromoles, sendo que há uma expectativa de ser os valores mais normais nessa faixa de 55 a 48, né? Então, essas pessoas com 11 micromoles por litro, carentes, né? Fortemente carentes de vitamina C, né? Os fumantes, olha só, absurdo, né? Entre 18% dos fumantes, apenas 5,3% desses fumantes apenas tinham valores tão baixos, né? Valores que chegavam a 18%, né? Da vitamina C. Então, entre, por exemplo, as mulheres, 15,3%, né, de fumantes, tinham valores também muito baixos com relação aos níveis de vitamina C, que são hábitos que vão consumir essa vitamina C, né? Então, na verdade, essas pessoas são candidatas à suplementação, e mesmo os níveis considerados marginais, que vai até 28, que não é um valor considerado saudável, né? Então também tem uma parte grande da população, 13,5%, né? Então isso é muito importante, considerando a carência aguda e marginal, nós vamos chegar aí perto de 30% de pessoas. Por isso que é importante a suplementação com vitamina C. Aqui você vai ver, por exemplo, no Canadá ainda, né, esses pacientes, né, que são deficientes agudos, né? Eles chegam a 11% e 28% são deficientes marginais. Então é muita gente que está carente da vitamina C. Assim, os níveis de vitamina C, quando eles chegam a 45 micromoles e acima disso, estão relacionados com menor incidência de doenças cardiovasculares, né? Então, quando a gente pensa em 50 micromoles, não estamos pensando nada exagerado. Nós estamos pensando valores de vitamina C que podem ser efetivamente importantes para proteger das doenças cardiovasculares. A necessidade da vitamina C aumenta em doentes graves, isso já foi avaliado e confirmado, né? Especialmente no sepsis, por exemplo, né? Então, ali a pessoa absorve mais vitamina C com as doses mais altas, porque o corpo se prepara para receber mais vitamina C em função do processo de radicais livres explodindo, né? Numa infecção generalizada, por exemplo, como sepsis, né? A eficiência da vitamina C contra o superóxido, que já foi comparado, inclusive, com outros antioxidantes, né? Ricos em plantas, né? Ricas em luteolina, que é poderosa antioxidante, então a vitamina C está, inclusive, acima, né? Aqui você vai ver a vitamina C neutralizando o superóxido e ela vai produzir peróxido de hidrogênio, né, nessa primeira degradação, até chegar na água, e esse peróxido de hidrogênio que pode ser muito eficiente na morte, inclusive, para promover a morte de células cancerígenas. Então é muito importante também pensarmos na vitamina C, que vai ajudar também a prevenir e a melhorar situações de proliferação cancerígena, né? Aqui nós temos a atividade antihidroxila da vitamina C, que você vai comparar à medida que você vai aumentando nas placas de células a concentração, você veja aqui que chega a superar todos os outros, né? Que é o ginseng, o banaba, que também é poderoso antioxidante, então a vitamina C ela é superior, né? Aqui você veja, por exemplo, estudos com o que eles chamam ascorbato farmacológico. O que é isso? Vitamina C em alta dose. Trocando a frase que eles não quiseram usar, superdosagem ou elevada dosagem de vitamina C, que ela é importante para suprimir certas situações em que o tumor se adapta a condições, por exemplo, de hipóxia, porque o tumor ele vai se adaptando a várias condições do nosso organismo e vai utilizando toda a nossa maquinaria bioquímica para aumentar, para proliferar, né? Então, a vitamina C
ela foi feita em altas doses e ela vai suprimir esse efeito que o tumor tem de se adaptar à hipóxia. Então, com isso, vai gerar o quê? Mais facilidade para a morte dessas células carcinogênicas, né? Então, isso é muito importante. Aqui você veja, por exemplo, essas altas doses de vitamina C, que foi utilizado, né, em vários estudos de câncer. Então, os tecidos normais e o tecido cancerígeno, né? O esgotamento da catalase, por causa desse aumento do peróxido, né, que a gente mostrou aqui, que a vitamina C, ela pega o radical superóxido e antes de chegar a aderir hidroscópico, ela libera o peróxido, né? Então, aqui, o que acontece? No tecido normal, essa liberação de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ela é facilmente controlada pela catalase. Só que no tecido cancerígeno, essa liberação intensa da água oxigenada degrada rapidamente a célula que já está deficiente em catalase, porque já está enfrentando o câncer, que é um processo que gera estresse oxidativo. Com isso, o que acontece? Para nós é uma coisa boa. Nesse momento é a coisa boa não funcionar a catalase, porque ela vai deixar um acúmulo de água oxigenada dentro da célula cancerígena, e com isso vai matar a célula. Então, isso é muito importante para nós. Bom, essa vitamina C, gente, que poucos animais não fabricam, pouquíssimos, os humanos e alguns primatas. Todo o restante fabrica a vitamina C para uso próprio. Então, neles não é vitamina. A vitamina é um conceito daquilo que nós não conseguimos fabricar. Isso é uma vitamina, uma substância que nós precisamos adquirir com a dieta, né? Então, você veja, a vitamina C, no ser humano, ela não é fabricada. Mas nós temos aquele sistema que eu mostrei ali atrás, de regeneração. Muito eficiente. Nós conseguimos reciclar a vitamina C. Vitamina C oxidada, vitamina C reduzida. Vitamina C oxidada, a gente consegue reaproveitar essa vitamina C o tempo inteiro. E então, por isso que nós conseguimos ter uma necessidade diária até bastante baixa, né, de 60 miligramas, né? Então, essa vitamina C que nós vamos ter que entender que é um complexo na natureza. A natureza, as frutas, os legumes, enfim, as fontes de vitamina C, não tem a vitamina C pura, igual um comprimido, por exemplo, de vitamina C branquinho. Não, ali ela está complexada com esperidina, com rutina, com quercetina, com os flavonoides. Por quê? Se não fosse assim, não precisaria nem viajar no caminhão, não a laranja, para chegar no mercado já com pouco, 33%, falou ali, né, de perda. Não, já chegaria com 100% de perda. A vitamina C é facilmente oxidada até pela luz. Então, se ela não está ligada no complexo, ela não chegaria nem ao mercado. Você já chuparia a laranja, não teria mais. Então, nós precisamos analisar isso. Nós temos que colocar o complexo C para as pessoas, a forma melhor de ingestão de vitamina C, junto com esperidina, quercetina e rutina. Tá? Então, essa é a forma que nós vamos usar, inclusive os ascorbatos, que estão disponíveis na farmácia. Na avena, por exemplo, você vai encontrar todos os ascorbatos, magnésio, cálcio, potássico, sódico também, que são a forma mais ativa da vitamina C. A vitamina C vai ser ativada no corpo para ser formado ascorbato. O ascorbato é melhor, ataca menos o estômago, dá menos gastrite. Tudo isso é vantagem com o ascorbato, tá? As doses são as mesmas de vitamina C. Ascorbato de magnésio, ascorbato de potássio, ascorbato de cálcio. Esse catabolismo da vitamina C, que as pessoas chegaram a questionar, será que muita vitamina C vai dar pedra nos rins? Não vai dar pedra nos rins. O oxalato formado em concentrações mínimas, tá? O glutatión, sendo utilizado também sempre, junto com a vitamina C, ele melhora a regeneração da vitamina C. Por sua vez, a vitamina B6, a gente administrando junto com a vitamina C, diminui essa via de formação do oxalato, privilegiando transformar em glicina, né? A fonte que é o glioxalato não vai se transformar em oxalato. Então, nós temos várias coisas para fazer. Aqui isso foi um estudo publicado no JAMA também, em 2013, tá? Um estudo importantíssimo,
mostrando que as pessoas têm a probabilidade de litíase renal é mínima, é considerada normal como cidadão, vai ter, as pessoas que têm predisposição, né? Então foi 0,0031% a chance de ter, que é a chance de uma pessoa normal ter. Então isso foi examinado com 1 grama de vitamina C por dia, tá? Que é uma dose tão baixa assim, dose até padrão na ortomolecular, né? E foram 248 mil pessoas. E para cada 23 mil casos, 31 apenas, 0,003%. Então vamos esquecer um pouquinho essa lenda que vitamina C ela vai causar cálculo renal. Aqui tem esse estudo mais recente, de 2018, tá? Que foi feito injetável a vitamina C, ou seja, não tem nem problema de absorção, injetou direto, né, na veia. Então, sem problema, né? Não tem que absorveu ou não absorveu, foi direto. E eles viram em pacientes internados, tá, em UTI e tudo mais, que foi necessário, não foi feito teste, não, foi necessário injetar a vitamina C para controlar situações de estresse oxidativo em pacientes graves, né? Então, 157 pessoas, você veja que não foi relatado, tá? Não foi relatado nenhum cálculo renal. Mesmo com 8% desses 157 pacientes tendo história de cálculo renal. Veja a importância. Entendeu? Então, isso aí, eu acho que a gente fica tranquilo, né? Daqui vocês vão ter, então, por exemplo, que foram usadas doses de até 25 gramas. Olha que coisa absurda, né? E depois da fase injetável, eles foram submetidos a uma manutenção oral de 1 a 2 gramas por dia. Aqui você vê a importância da vitamina C como um regulador epigenético, modulando o genoma, sendo um guardião, podemos dizer, um guardião do genoma, né? Evitando alterações do DNA, né? Então, isso foi estudado, né, por essa pesquisadora aqui, né? Fadime Perlivan, publicou em 2008 uma tese, né, que é um verdadeiro estudo sobre o papel da vitamina C como protetor do genoma, evitando estresse oxidativo junto ao genoma, os radicais livres atacando o DNA. Então, isso aqui foi muito importante. Aqui você tem mais estudos sobre a vitamina C regulando os transpósons, que são estruturas de temporariamente, né, duplicação ou triplicação de sítiozinhos, né, de trechos do DNA. Isso é importantíssimo, isso é uma adaptação que nós fazemos. O ser humano é o único que até agora foi demonstrado que pode fazer o transpósons. Então, quer dizer, você está precisando muito de uma enzima, tá? Você está bebendo muito álcool. Então, você vai consumindo altos níveis de ALDH, DH, o organismo faz essa leitura, vai lá no DNA, copia um trechozinho onde estão os genes reguladores das enzimas que você precisa aumentar, faz uma cópia e coloca ligado a esse trecho do DNA externamente, mas com contato em ligações covalentes com o DNA. Ali, então, você aumenta a potência do DNA para produzir uma determinada enzima. Isso é temporário. Por isso, a vitamina C regula essas estruturas de transpósons para evitar que elas se transformem em definitiva e para impedir que hajam, então, as deturpações definitivas do DNA que vai gerar câncer. Então, o que é o complexo C, minha gente? O complexo C, maneira mais simples de prescrever, o ascorbato de magnésio com o Rose Hips Extract. Por que o Rose Hips Extract? Porque o Rose Hips ele vai ter quercetina, esperidina, naringenina, ele vai ter beta-caroteno, ele vai ter licopeno, ele vai ter luteína. Então, ele tem flavonoides e carotenoides, que é tudo isso de melhor que a vitamina C precisa para se preservar, para que essa vitamina C na cápsula fique ok, que ela chegue a você em condições perfeitas,
porque ela tem um escudo protetor. Esse é o complexo C, tá? Você pode prescrever simplesmente complexo C, a dose que você precisar, né? Então, as boas farmácias que estudam, farmácias que têm uma parte científica forte, como a Vena, ela vai saber o que é o complexo C, né? Que você pode também acrescentar a vitamina B6, que vai diminuir a formação de oxalato, embora a gente viu que é desprezível, mas é mais garantido ainda, né? Se a pessoa, eu sou um paciente com história de litíase renal, todos os meus parentes têm, tudo bem, então mete lá junto com o complexo C uma vitamina B6 de 25 e um N-acetilcisteína de 150, que aí você também está aproveitando a regeneração da vitamina C. Olha isso aqui, é uma microfotografia de microscópio eletrônico que eu trouxe para fechar essa parte da vitamina C, porque é linda, que são os cristais de vitamina C que estão vinculados nos poros aquosos da membrana celular. Não é isso? Porque a membrana celular ela é fosfolipídica, ela tem uma grande parte de poros que são apolares, são todos esses aqui, ó, todos esses aqui, mas ela tem os sítios polares, aonde a vitamina C pode se ligar. Olha o estoque de vitamina C que essa célula fez aqui e que o pesquisador teve a felicidade de fotografar no microscópio eletrônico com ampliação gigantesca, né? Óbvio, né? Então, minha gente, a vitamina C, ela vai se ligar na membrana celular nos sítios que são de hidrossolúveis, são os poros aquosos ou chamados polares. Aonde ela não está se ligando, nós vamos estudar, o que nós podemos fazer o quê? Utilizar a vitamina C em formas de ésteres. Palmitato de ascorbila. Quem já conhece? Ácido palmítico é o ácido graxo do coco, né? Principal ácido do coco, né? Com 14 carbonos, não é isso? Então, os cientistas pegaram a vitamina C, que é um ácido, reagiram com outro ácido, que é o palmítico, e daí formou um éster, que é o palmitato de ascorbila. Incrivelmente, o palmitato de ascorbila, ele vai se ligar aqui também, nesses sítios apolares, porque vai voltar o lado do ácido graxo, vai ficar voltado para a membrana, vai fixar também vitamina C nesses sítios chamados sítios apolares. Então, são mecanismos importantes de nós fazermos também, junto ao complexo C, nós fazemos o palmitato de ascorbila ou uma vitamina, uma forma de vitamina C que vocês vão achar na internet, vários estudos, né? Que é o Pure Whey C, caminho puro, Pure Whey C, que é de um laboratório estrangeiro, se não me engano é esse laboratório americano mesmo, que ele criou essa vitamina C, em vez de palmitato, ele juntou com fosfolipídios, fosfatidilcolina, esses fosfolipídios da própria membrana, ele criou o Pure Whey C. Então nós podemos usar ácido ascórbico comum, ascorbato e Pure Whey C. Daqui nós vamos fazer uma pequena pausa, que nós vamos iniciar logo a seguir com o vídeo sobre as vitaminas e antioxidantes bissolúveis e vamos começar exatamente pelo ácido lipóico, ok? Até o próximo vídeo que vocês podem seguir ou assistir em seguida ou guardar para uma outra hora, ok? Obrigado por estarem conosco.